Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos dando início a um novo aprofundamento, um novo projeto de compreensão de modo mais profundas de algumas das verdades, de algumas das dinâmicas da espiritualidade. E hoje eu não estou sozinho nesta missão. Estou com todos vocês, é claro, mas estou aqui também com o Diego. O Diego é um dos amigos que a espiritualidade me deu. É um amigo que nos acompanha dentro do Projeto Crescer, nas comunidades que temos online. Ele que inclusive organiza as práticas nos finais de semana e às vezes em dia de semana, quando o Hélio dá um fora, né, Diego? Então seja muito bem-vindo, Diego. Que alegria te ter aqui, conversar contigo, ainda mais com um propósito desse, que é de trazer a compreensão sobre a espiritualidade. Gratidão, velho, gratidão. Eu fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho com um trabalho de formiga, né? A gente vai sendo mais uma formiguinha ali nesse trabalho do bem. E hoje, pessoal, a gente vai iniciar o nosso estudo dentro de uma obra chamada As Leis Espirituais. Talvez vocês já conheçam, e se não conhecem, irão conhecer agora com a gente. A gente vai trazer também todos os tópicos e assuntos que vamos abordar dentro do nosso estudo. E para nós iniciarmos, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês o livro, a capa do livro. E o Diego vai iniciar para nós essa apresentação de quem é o autor e sobre o que iremos conversar nessa nossa conversa de hoje. Então, as leis espirituais, né? Uma mensagem de amor para toda a humanidade. Muito importante esse subtítulo do livro, porque é esse subtítulo quem vai nortear todo o chamado do livro, né? É uma evolução sobre o amor, né? E por mais que possa parecer simples, a gente possa dizer, o amor, né? Tão simples, é uma mensagem tão simples, a gente vai ver o quanto a gente ainda tem a falar, o quanto a gente ainda tem a amadurecer, o quanto a gente ainda tem a conhecer sobre o que é o amor, né? Quais são as etapas evolutivas do amor, né? Então, eu tenho muita gratidão desse livro ter chegado até mim, né? A primeira vez que eu o vi foi lá no canal do Pava, o Pava citando, né, as leis espirituais, uma mensagem de amor para toda a humanidade. E aí eu fui atrás, e uma das coisas que mais me encantou, né, foi esse símbolozinho vermelho que vocês estão vendo aí. Né? Este livro é gratuito, venda proibida, né? Então, isso é um trabalho, esse em específico, em português, é uma versão de 2011, né? E você não encontra o livro físico, né? Você não consegue, porque você pode baixar ele em qualquer site, ele é disponibilizado de graça, e você pode imprimir ele, né? Então, isso é um trabalho realmente que é feito para além dos egos, né? Não é só o Vicente Guilhem, né? Não é só o mentor dele, o Isaías, que vai responder, porque o livro é uma série de perguntas e respostas que o Vicente Guilhem vai fazendo nesse encontro que ele tem com o mentor dele, com o Isaías, né? Com esse amigo, com esse grande amigo dele. E o Vicente Guilhem é um cientista, né? Então ele traz a visão de um cientista que até certo ponto da sua vida foi cético, né? E esses encontros passaram a transformar a vida dele. Ele passou a desenvolver palestras, desenvolver ações no plano da espiritualidade, né? E para além das pesquisas dele em bioquímica, em genética, né? Então é isso, a gente pode passar para o próximo slide, Ed. Vamos lá então. Então essa é a estrutura do livro, né? Como ele está estruturando, e aí a gente vai ficar um pouco no prefácio, na introdução, né? E aí ele estrutura o livro em 4 leis, e ao longo desses nossos encontros, que a gente ainda não sabe quantos vão ser, né? Quantos forem necessários, né? A gente sabe que A teve gente o vai... início, né? O início foi dada a largada, que é hoje, que é agora, mas encerra-se quando termina. Ponto. Isso tem muito a ver do trabalho da espiritualidade, né? Porque a gente coloca uma utopia e vai fazendo os passinhos, né? O importante é iniciar, não ficar parado.
dar início às coisas, dar continuação, né? Então, ele divide aí nessa primeira lei, que é a lei da evolução, uma segunda lei do livre-arbítrio, uma terceira lei da justiça espiritual e uma quarta lei do amor, para a gente compreender, né, o que seria esse mundo espiritual, as necessidades encarnatórias, as necessidades das manifestações existenciais, né? Então, mas hoje a gente fica, e a gente já vai, nós vamos ver logo em seguida que é muita coisa. Eu falo a gente fica, mas é muita coisa ali só na introdução e no prefácio. A gente passa agora, inclusive, para observar quais são alguns dos temas que a gente vai encontrar, não em todo o livro, mas só em uma parte dele, e esta parte já traz compreensões bastante profundas. Quer comentar alguns destes, Diego, com a gente? Claro, essa tá aí entre a página 8, entre a página 4 e a 83, né, que vai ali, pega ali o prefácio, a introdução e essa primeira lei espiritual, né? Então, que é a lei da evolução, né? Então, nesse ponto, né, eu trouxe aqui alguns destaques, né, que estão literalmente escritos em passagens do livro. E o trabalho que a gente vai fazer a seguir é um trabalho de acompanhar citações, né? A gente não vai ler o livro todo, né, como o Hélio está fazendo lá com o Suamirama, né, que está acompanhando o livro todo, mas aqui a gente vai fazer um trabalho de ir acompanhando algumas citações que não são as citações mais importantes do livro. Se eu for dizer o que é mais importante do livro, é o livro todo, né? Mas como a gente, para fins de estudo, né, e então a gente divide em algumas situações que chamam mais nossa atenção. E Então, também tem o aspecto de que aquele selinho que o Diego comentou, né, traz a ideia e a possibilidade da gente baixar e também ler todo o livro. No caso lá do Suamirama é um pouquinho mais difícil, é até um livro, de certa forma, mais difícil de ser encontrado. Então a gente está fazendo esse trabalho de ler todo ele lá, de aprofundar de uma outra forma. Mas hoje a gente vai em alguns desses temas daqui. então ele vai, né, abordando aí nessa primeira parte do livro. Ele apresenta o amigo Isaías dele, né? Ele fala algumas palavras sobre o amor e sobre Jesus Cristo, né? Por isso que eu falo, pode parecer simples, mas Jesus falou de amor há 2000 anos atrás e a gente ainda não entendeu. Então parece que tem alguma coisa aí que é um pouco mais complexa do que o simples, né? Mas é simples. É uma simplicidade e uma felicidade de viver, né? De sentir essa alegria, mas ao mesmo tempo é complexo. Então, aí ele vai falar sobre a existência do mundo, né, extrafísico, espiritual, o porquê do véu do esquecimento, né, e os períodos aí entre encarnações. Ele vai falar um pouco sobre almas gêmeas, as famílias carnais, os amigos, né, a concepção de Deus, né, incomensurável, indizível, inseparável, né, as qualidades que nos aproximam de Deus, né. Ele vai falar um pouco sobre o mundo espiritual, né, todo o esquema evolutivo aí, essa configuração do que é o ser humano, né, essa etapa que nós estamos vivendo agora, né. Ele vai falar um pouco sobre a reencarnação humana, né, e quais os papéis dessa reencarnação, sobre a vida em outros mundos, né, e os níveis vibratórios, as manifestações do campo energético e dos planos astrais. Ele vai falar sobre o astral e espiritual, né, as diferenças e convergências. Ele vai falar sobre o plano físico, né, e a necessidade do astral, né, em relação a necessidade do plano físico em relação ao plano astral, né, as etapas aí do amadurecimento da consciência, o amor. Aí, ele vai fazer, né, essa pergunta: existe demônio, existe o diabo, existe o demônio, né? Ele vai falar sobre os esquemas ou etapas evolutivas, aí os diferentes reinos, né, os reinos minerais, vegetais, déficos, etc. E bem mais. Demais. Isso só nessa primeira parte, antes de chegar só na lei da evolução, né? Introdução, prefácio e a lei da evolução. Ele vai falar sobre fusão do ser ascensionado com Deus, onde não se perde a individualidade, sobre o princípio espiritual originário, sobre a impossibilidade de retrocesso,
na evolução, né? Isso, muita gente se pergunta sobre isso, né? Sobre a alimentação, ele vai falar onde estão os super-homens, quem são os super-homens, o que é ser um super-homem, né? Ele vai falar sobre, novamente, essa configuração do ser humano em seus vários corpos, né, as 7 camadas, sobre a encarnação na fase humana e sua função, né, sobre o amadurecimento e o despertar da consciência, e aí também sobre lembrar das vidas passadas ou não, né, as necessidades, de acordo com as necessidades, de como se comunicar com o plano astral, né, sobre os espíritos guias. Ele vai falar sobre meditação e suas implicações. Ele vai falar também sobre as diferenças entre pensamento e consciência, as interpretações dos sonhos, o livre-arbítrio, né? Vai falar que todos nós fazemos viagens astrais, né? E vai falar de uma ética, ou como o Pava gosta de trazer, de uma cosmoética, né? Ele vai falar sobre a qualidade da mensagem e o nosso discernimento, né? Nossa capacidade de discernir essa qualidade da mensagem, sobre o detalhamento aí do processo de encarnação, e aí os acordos pré-encarnatórios, a necessidade de encarnação em sexos opostos, né? Uma vez a gente vem experimentando uma fase biológica, outra vez outra fase biológica, de acordo com as necessidades, a existência de civilizações ou humanidades extraterrestres, né? Ele fala também, ele brinca um pouco sobre essa questão do juízo final e do apocalipse bíblico, né? E não é clickbait, gente. Ele vai falar sobre isso, mas em relação ao final de um ciclo, né? Ele fala, o final do ciclo não é o final do mundo, né? É o final de uma etapa, né? Então ele vai falar sobre o planeta, né? O planeta dará um salto evolutivo, as civilizações mais evoluídas, como são, né? Essas civilizações mais evoluídas, vai falar um pouco. Ele vai falar sobre o egoísmo, né, a destruição e o sofrimento que causa, né, esse egoísmo, sobre o funcionamento dos mundos evoluídos, a estrutura social, política, econômica, né, sobre o governo do amor e a capacidade de uma sociedade para eleger, né, que aí ele vai falar das percepções extrasensoriais, né, como a gente imagina se a gente pudesse ver o campo áurico dos nossos governantes, né? Em quem a gente iria votar, né? Mas é isso. Ia ser bastante diferente esse nosso mundo, e é importantíssimo a gente aprofundar em todos esses temas, porque nós todos fizemos parte de um organismo muito maior. Cada um de nós é como se fosse uma célula que trabalha em prol do todo. Às vezes, uma célula não está bem harmonizada com o todo. E aí cria-se os desajustes, as desarmonias, as somatizações e até, quem sabe, uma doença. Nós temos uma parcela da compreensão, temos uma parcela da verdade. E cada um tem a sua. Quando a gente vai somando pontos de vistas, aqui o meu, o do Diego, o do Vincent Guillain, de todos aqueles que ele se baseou também para trazer essas informações no livro, a gente vai tendo uma compreensão um pouco mais próxima da essência, da verdade. E cada um de vocês pode deixar suas contribuições aqui nos comentários também, podem dar as suas contribuições dando sugestões de temas ou de aprofundamento para que a gente traga nos novos vídeos, e assim a gente vai complementando. Ninguém aqui é dono da verdade, a gente não tem a pretensão de esgotar esses temas, porque é algo que a gente vai sempre progredindo e sempre tendo novas compreensões. Se lermos este livro mais e mais vezes, e se fizermos este mesmo vídeo mais e mais vezes, serão outras coisas que irão surgir, e ainda mais de a gente pegar outros elementos que nem vão estar no livro. Então, o assunto, e isso é o belo do universo da vida, é que o mistério ele é infinito. A gente se encanta com os aprendizados, e assim a gente cresce junto. Eu agradeço muito a sua companhia neste nosso estudo, neste nosso progresso. Peço que, inclusive, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal para acompanhar não só este vídeo, mas como todos os outros que a gente irá fazer, porque temos muito assunto pela frente, temos muito a crescer junto. Se você gostar, também deixe seu like e compartilhe com mais pessoas. Acho que assim a gente divulga o amor, já que este livro é uma mensagem de amor para toda a humanidade. Quando a gente propaga essas informações, a gente está, de certa forma, contribuindo para a propagação para toda a humanidade. Então, vamos iniciar nossa jornada, Diego.
E, Hélio, é interessante que surgiu a ideia de fazer esse estudo sobre esse livro, né, a partir das meditações, né? Então, a gente faz as meditações diárias, e aí eu comecei né, a gente teve essa ideia de fazer no final de semana, eu disse que eu poderia ajudar, né, quando você não pudesse, acabou que eu fiquei fazendo as meditações no final de semana, e aí eu seguia a sua metodologia de trazer uma frase, né, para a gente pensar ao final da meditação e dialogar, porque esse momento de diálogo é muito rico, né, esse momento onde estamos nós ali da meditação conversando sobre os temas, a gente aprende muito com a experiência de cada um, né, então acabou que por um certo tempo eu fui trazendo frases aleatórias, mas acabou que foi ficando o Vicente Guilhem, foi ficando esse livro, né, que está para além do Vicente Guilhem, mas é uma mensagem que conecta, né? Não é uma mensagem de um ego só, não é uma mensagem, apesar de a gente se referenciar a ele por uma questão ABNT, simplesmente, né, bibliográfica, de referências bibliográficas, mas foi dessa forma que surgiu, né? Então, esses momentos de diálogo, e é isso que a gente quer realmente amadurecer, né? E talvez até nos próximos encontros a gente possa trazer mais pessoas para estar aqui dialogando com a gente sobre cada citação que a gente vai trazendo, porque é isso que enriquece muito a gente, né? É assim que a gente progride, que a gente cresce. E vamos progredir também agora, entrando e mergulhando de fato, né, nas citações, como o Diego comentou. Não vamos ler o livro todo, vamos pegar algumas partes, né, que são bastante relevantes, principalmente pela perspectiva do Diego, porque foi ele que selecionou essas aqui. Eu vou acompanhar junto com todos vocês. Então vamos lá. Quem inicia? Eu ou tu? Eu? Beleza. Em qualquer caso, o que sim é certo é que é uma mensagem escrita do coração para o coração, o teu coração. A minha esperança é que seja tão útil a ti como foi a mim, que te sirva para conheceres a ti mesmo, para despertar os teus sentimentos, para te libertares da tua parte egoísta, para compreenderes o motivo da tua vida, das coisas que te aconteceram e das que vão acontecer, para que tenhas esperança, para que compreendas melhor os outros e um dia chegues a gostar deles, para que compreendas o mundo no qual vives, para que possas tirar, até da maior desgraça, o melhor proveito para a tua evolução no amor. Definitivamente para que sejas tu mesmo livre, consciente para experimentares o amor autêntico, o amor incondicional e que sejas, portanto, mais feliz. Essa é a intenção, né? A intenção de Vicente Guilhem para nós. E se a gente observa só aqueles tópicos que o Diego trouxe para nós, que a gente vai tratar ao longo desses nossos encontros, a gente percebe que muita daquelas questões nos auxiliam a responder as três grandes dúvidas da humanidade, né? Que é quem somos, o que estamos fazendo aqui, qual o sentido de tudo isso. Claro, pode ser que a gente não chegue a uma resolução completa de tudo isso, mas quando a gente progride nessa compreensão, tudo mais vai tendo sentido, vai se encaixando. E nesse encaixe é que, não só para o Vicente Guilhem, mas para mim também e para tantas outras tradições, é que existe a felicidade. Por exemplo, no modo de ver a felicidade para Aristóteles, eu sei que Diego é filósofo também e compreende bastante dessas outras citações, que o universo é como se fosse uma peça, uma engrenagem, e tem a sua forma de existir, com as suas leis, com os seus mecanismos. E quando nós nos compreendemos como parte dessa engrenagem e auxiliamos a engrenagem, o todo, a funcionar, nós nos sentimos também preenchidos, plenos, repletos de plenitude e, portanto, felicidade. Então, ter a compreensão um pouco mais de todas essas questões e de como nós nos inserimos nesse todo é o que para nós faz a alma brilhar. É uma das possíveis respostas também de como a gente encontra a nossa felicidade.
olhando para nós, investigando e percebendo de que modo a gente pode contribuir. E é interessante que sentimos, né? Eu sei que eu, o Hélio, o Vicente Guilherme, todos nós que fazemos esse tipo de trabalho, a gente sente o mesmo que o Vicente Guilherme nos trouxe agora, que é nós aprendemos muito mais do que, né, quando a gente do que se a gente tivesse apenas sentado, né, sem nos mover, numa posição de espectador da vida. Né? Então, ele agradece e o desejo dele é que seja tão proveitoso para os outros que estão escutando, para todos que estão recebendo essa mensagem, quanto foi para ele produzir esse livro, produzir. Né? E aí ele traz conceitos, como você falou, fundamentais, né? Conhecer a ti mesmo, né? Amor incondicional é algo que às vezes é muito distante da nossa realidade. O que seria esse incondicional, sem colocar condições para amar, né? A gente criar uma concepção, como ele fala aqui, não só de si, mas do outro e do mundo. Né? Então, por isso que está destacado aí em vermelho, né? essas questões, porque são questões fundamentais para o que a gente vai trabalhar, né, a partir desse livro, o que a gente vai trabalhar para o nosso amadurecimento espiritual, consciencial. Sempre o que nos gera mais crescimento é a nossa experiência direta. Esta é a vitória? Não? Não, é a Amora. Amora. A Vitória está dormindo por ali. E a nossa experiência direta é que causam as principais transformações do nosso ser. E quando a gente é protagonista, né, não se permite ficar apenas, como o Diego comentou, numa zona de espectador da vida, o lado pejorativo do deixa a vida me levar, né, sem colocar um caminho por nossa vontade própria e se movimentar em direção a esse caminho. Quando a gente assume esse papel de protagonismo, a gente vai descobrindo, a gente vai abrindo as portas por nós mesmos. Imagina, talvez as pessoas não consigam imaginar, mas isso que tu citou é muito verdade para mim. Quando a gente iniciou os vídeos lá no canal do Pava há 7 anos atrás, o canal é mais antigo, tem 10 anos, mas há 7 anos atrás, a gente fazia simplesmente por entusiasmo, sem tanta capacidade, de fato, mas por vontade de fazer alguma coisa. E a partir dessa vontade que nos colocou em movimento, foram vindo por acréscimo todas as outras experiências e a capacidade ela foi vindo com o tempo. Daí aquela frase, né, que Deus não escolhe aquelas pessoas que irão fazer, ele apenas vai contribuindo na capacitação de quem se movimenta, de quem inicia. E assim a gente experienciou isso na prática e é por isso que tem essas intenções, esses desejos, que seja tão útil, que nos coloque em movimento esses conhecimentos, que gere uma chispa, né, de movimento, para que a gente também faça o nosso próprio caminho, mas que tenha esse progresso de movimentação. Não sei de colocar de outra forma, de outras palavras, mas é esse movimento que vem acontecendo comigo e é isso que me sustenta e que mantém a gente fazer isso que estamos iniciando agora. Os nossos estudos continuam aos domingos aqui no canal. São conhecimentos profundos e valiosíssimos para que a gente compreenda melhor a espiritualidade e avance no nosso próprio desenvolvimento. Então eu te convido a se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Deixe o seu like também, caso tenha feito sentido este vídeo para você, para que a gente continue juntos também nas próximas oportunidades e nos próximos estudos. Caso você não conheça, nós temos muitos benefícios também para os membros aqui no canal. Vale a pena dar uma conferida aqui nos benefícios que os membros têm, das participações, das práticas de meditação diária, acesso ao curso de meditação, sorteios de sessões de constelação familiar, sorteios de mensalidade de práticas de yoga. Então, caso você queira participar e contribuir com o nosso trabalho, dê uma olhada também nos benefícios que os membros têm aqui no canal. Eu agradeço muito a sua companhia, nós nos vemos nos próximos. Um big beijo, fiquem na paz e até mais.